Olá, tudo bem? Seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no meu canal do YouTube. Eu sou Luciana Ramos, sou fisioterapeuta e há mais de 5 anos eu também trabalho com desenvolvimento de carreira e negócio para os profissionais da área da saúde, para fisioterapeutas, profissionais de educação física, psicólogos, fonoaudiólogos, nutricionistas, médicos, dentistas. Já tenho imenso prazer de ter recebido todas essas profissões dentro dos meus cursos e treinamentos. E no vídeo de hoje eu vou falar um assunto bem importante que é sobre avaliação. Muitos profissionais ficam me perguntando, Lu, você acha que a gente deve cobrar ou não cobrar a avaliação? Então no vídeo de hoje eu vou contar um pouquinho, falar o que mudou ao longo de mais de 14 anos trabalhando como fisioterapeuta, qual é a minha visão hoje, como evoluiu e como é que eu enxergo esse fato da gente cobrar ou não cobrar a avaliação. Antes da gente começar, eu quero te fazer um convite. A partir do dia 15 de março, eu vou fazer um super evento, um evento gratuito, uma maratona, onde eu vou te mostrar como é que você pode atrair mais pacientes até atingir a sua agenda completa e com isso ter a grande oportunidade de faturar até R$20 mil por mês, seja se você faz atendimento a domicílio, seu consultório, seu estúdio de pilates ou sua clínica. Eu vou mostrar para você que faturar R$20 mil vivendo da sua profissão, fazendo o que você ama, é possível para você sim. Eu vou te mostrar como é que vai ser essa escada do crescimento, a escada que você tem que percorrer, qual é o caminho que você tem que percorrer para você atingir a sua agenda completa, para você ser bem remunerado, para você ser feliz com a sua profissão. E para isso eu vou te explicar através de um evento gratuito de 4 episódios a partir do dia 15 de março. Para você fazer a sua inscrição gratuita, é só você clicar aqui na descrição do vídeo que está aqui embaixo, fazer a sua inscrição, ficar de olho no e-mail, entrar no WhatsApp, entrar no canal Telegram, para você não perder nada, tá bom? Vai ser a partir do dia 15 de março, às 8 horas da noite, somente ao vivo, porque eu vou fazer um evento super diferente de tudo que eu já fiz até hoje. Eu quero levar aí para você, no conforto da sua casa, uma experiência de um evento presencial comigo. Vai ser um evento bem diferente, vai ser um evento bem grandioso, bem diferentão mesmo, um evento super especial e comemorativo, porque eu quero fazer com que você tenha esses resultados para sua vida. Eu quero fazer com que você enxergue que você é capaz de muito mais do que você está imaginando. Eu quero te mostrar que sim, faturar 20 mil é possível para você. Não é fácil não, já vou adiantando. Não vai ser rapidinho não, mas no final vai valer muito a pena e você vai ter uma vida muito diferente, uma vida muito melhor, podendo proporcionar uma qualidade de vida muito melhor para você, para as pessoas da sua família e para quem você ama e, claro, ter um imenso orgulho da sua trajetória profissional. Bom, vamos lá. Vamos falar um pouquinho sobre a avaliação. Como é que eu vejo a avaliação hoje, tá? É o seguinte, a avaliação hoje, no meu ponto de vista, ela é parte integrante de qualquer tratamento ou conduta terapêutica, tá? Porque para e pensa o seguinte, um paciente, ele te procura, tá? No seu consultório, marca um atendimento com você. Você consegue tratar esse paciente sem fazer uma avaliação? Do meu ponto de vista, isso é impossível. Como é que a gente vai escolher a conduta terapêutica? Como é que a gente vai traçar um plano de tratamento? Como é que a gente vai saber o que a gente tem que fazer? Quais vão ser os objetivos? O que a gente quer com esse paciente? Qual vai ser, né, a melhor abordagem terapêutica com esse paciente? Então, é indispensável para o nosso trabalho sempre fazer uma avaliação com o paciente. Então, para mim, a avaliação ela é parte integrante de qualquer tratamento, independente de profissão, de técnica que você trabalha, não importa o que você faça, como profissional da saúde, não vejo como a gente traçar qualquer conduta terapêutica, traçar um plano de tratamento se a gente não faz uma avaliação com o nosso paciente. E para mim, o que eu comecei a perceber? Que não fazia sentido avaliar o paciente e não tratar o paciente. Por que eu vejo? Os profissionais hoje, eles usam a avaliação meio que para vender o serviço, tá? E eu não acho essa prática muito legal. Eu acho que sim, obviamente que a gente precisa vender o nosso serviço, mas eu acho que primeiro a gente vende e depois que a gente vender o nosso serviço, a gente precisa prestar, né? A gente é um prestador de serviço. Então tá, o paciente me procurou, eu vendo meu serviço, o paciente fecha comigo e a partir disso eu vou fazer a prestação do serviço que inclui a avaliação, que para mim é o passo inicial, o primeiro passo do tratamento do paciente. E aí tem muita gente que tem a prática de cobrar a avaliação. Aí fala assim, quanto é o tratamento?
preciso fazer uma avaliação, tudo mais, ok. Mas, gente, não faz muito sentido a gente avaliar o paciente e a gente não tratar. Para que a gente vai avaliar se a gente não vai tratar? Porque o nosso trabalho é tratamento. O nosso trabalho é tratar o paciente. Se a gente fala para o paciente, eu fiz aqui uma avaliação, eu vi que você tem isso, tem aquilo, que você vai precisar dessa conduta terapêutica. O paciente fala assim, tá, beleza, mas eu não quero fazer o tratamento não. Adianta muita coisa? Para mim não faz muito sentido como profissional se eu não puder tratar o paciente. E a avaliação, hoje é parte integrante do tratamento do meu paciente. Então é óbvio que quando o paciente ele contrata o meu serviço, me contrata como profissional e eu enquanto profissional na qualidade de prestadora de serviço para o meu paciente, obviamente que eu vou ter que fazer uma avaliação para traçar o plano de tratamento e a melhor abordagem terapêutica para ele. E o que eu tenho percebido? Primeiro, os profissionais estão usando a avaliação para vender o serviço. Primeiro você tem que passar por uma avaliação e tudo mais. Você acha que faz muito sentido o paciente pagar para uma avaliação para ele saber quanto custa o seu serviço? Para mim não faz muito sentido. Eu, particularmente, enquanto cliente, enquanto paciente, eu não vou a um profissional que tem esse tipo de conduta, tá? Eu tô trazendo também a minha visão de cliente. Eu acho que muitas vezes a gente quer sim saber o orçamento, se cabe no nosso orçamento, não tem nada de errado com isso. Quando a gente é cliente, a gente tá sim preocupado com o preço no sentido tipo assim, tá, isso aqui cabe ou não cabe no meu orçamento, né? Obviamente que ninguém entra num salão para cortar o cabelo e tipo assim, vai sair tipo, é R$500 o corte. Opa! Né? Tipo, tinha que ter perguntado antes de contratar o serviço, concorda? Então, o preço, ele é importante? Claro que é. Pra gente ver se tá dentro da nossa realidade financeira e dentro de quanto a gente tem a predisposição para pagar. Então, não faz muito sentido o profissional, na minha opinião, que tem esse tipo de conduta, tipo assim, você tem que marcar uma avaliação para te informar quanto é. Porque para e pensa no sentido do paciente, tá? Se eu ligo para um profissional, eu quero saber, né, tipo assim, quanto ele cobra, só pra gente ter uma ideia de orçamento, tá? Aí o profissional fala assim, primeiro você tem que fazer uma avaliação. Aí fala assim, quanto é a avaliação? Sei lá, digamos, é R$150. Mas aí eu tenho que pegar o Uber, eu tenho que pagar o Uber para ir até o profissional, eu tenho que fazer uma avaliação de R$150 para eu saber se o orçamento cabe ou não, tipo, para saber se eu vou fechar ou não. E aí, o que acontece? Eu, enquanto cliente, eu vou procurar outro profissional. Por mais que às vezes tenha sido super recomendado, que tenha uma boa referência, eu acho que como cliente, esse tipo de conduta não é muito legal, tá? Então, tá usando a avaliação para vender o serviço. E eu acho que isso não é uma boa prática que a gente deve ter, tá? Na minha opinião, enquanto cliente, principalmente. Porque enquanto cliente, eu não acho isso legal. Claro que não é pra gente, ligou, pediu o preço, a gente já de bate pronto informar. Tem toda uma abordagem, tem toda uma forma da gente passar o orçamento pro nosso paciente, pro nosso cliente. Mas esse fato de, primeiro faz a avaliação, depois passar o orçamento, não acho legal. Você tá cobrando no teu paciente para você passar o orçamento para ver se ele vai fechar ou não com você. E eu, particularmente, não gosto muito dessa prática, tá bom? Segunda coisa, os profissionais estão usando a avaliação para informar o preço, né? Como eu falei, é 2 em 1. Primeiro você faz a avaliação e depois eu te falo quanto é. Isso acaba dificultando muito o seu processo de conversão, porque talvez isso está fazendo com que menos pessoas fechem o serviço com você. E talvez, se você está utilizando essa prática, você só informar o preço depois de passar uma avaliação, você está perdendo muita gente que você às vezes está conseguindo atrair, está entrando em contato com você e a tua abordagem ali de primeiro contato, a tua abordagem de venda pode não estar muito legal, muito adequada, tá bom? Então, reflete sobre isso, avalia se está legal para você ou não. E, gente, não pode confundir primeiro contato com o futuro paciente com avaliação. São duas coisas completamente diferentes, tá? O que é o primeiro contato com o futuro paciente? É quando uma pessoa ou liga, ou manda WhatsApp, ou vai presencialmente até você, o seu espaço, o seu consultório, né? E aí, a pessoa pergunta quanto é, ela quer saber valor e tudo mais. Então, você tem esse processo de primeiro contato com o futuro paciente para você entender sobre esse paciente, sobre as necessidades, sobre as dores, sobre os desejos, qual é o entendimento dessa pessoa sobre o serviço, sobre o caso clínico dela, se ela entende, se ela não entende, como é que a gente vai precisar proceder. E claro, dependendo do tipo de pessoa, dependendo
de como essa pessoa chega a gente tem que ter uma abordagem diferenciada, tá? Eu vou falar mais sobre isso na Maratona Agenda Completa. E aí, esse primeiro contato é onde a gente entende o paciente e a gente vende o nosso serviço, ok? Então, o primeiro contato é para vender sem medo, tá? Vender, claro, de forma ética, de forma profissional, de forma que o paciente ele realmente valorize o seu trabalho e você enquanto profissional. Não é vender aquela venda assim empurrando, não é isso que eu tô falando. A gente tem que saber aprender a vender direito também, e eu vou falar também sobre isso no Maratona Agenda Completa, tá? Então, aqui, o processo de primeiro contato é onde a gente, efetivamente, a gente vai vender o nosso serviço. A avaliação é depois que o paciente já fechou o serviço. Então, assim, o paciente procurou, né? A gente fecha o serviço, processo de primeiro contato, onde a gente efetivamente vai vender. O paciente pagou para começar o trabalho, aí sim que a gente vai fazer a avaliação. Então, não pode confundir primeiro contato com a avaliação. São duas coisas completamente diferentes, tá bom? E os profissionais estão... Ah, aqui ficou até repetido, né? Estão usando a avaliação para informar o preço. E aí, gente, qual é a importância da avaliação, tá? Bom, a avaliação, a gente consegue escolher a melhor abordagem em conduta terapêutica para o paciente, já falei um pouquinho sobre isso, e a avaliação, ela mostra para o paciente a visão e as fases do tratamento. Então, muitas vezes, se a gente tem problema de comprometimento do paciente com o tratamento, problema de adesão, problema de falta, problema de remarcação, problema do paciente às vezes chegando atrasado, é porque a gente não começou a trabalhar a fidelização desde a avaliação. E a avaliação é o momento onde o paciente ele realmente vai se comprometer ou não com o tratamento. Principalmente se você tiver um tratamento de longo prazo que vai exigir um comprometimento e uma dedicação maior do paciente. Então ali a avaliação é o início da fidelização. E se você utilizar elementos também de técnicas e estratégias para você já começar a fidelizar o teu paciente desde a avaliação, você aumenta demais a adesão do paciente ao tratamento. Você aumenta a adesão do paciente ao tratamento, você começa a ter menos problemas no seu consultório, na sua rotina de falta, remarcação, atraso de horário. Você consegue que esse paciente ele tenha um resultado muito melhor, às vezes em menos tempo, porque ele está mais comprometido com o tratamento. Obviamente que paciente que não falta, não remarca, não chega atrasado, ele tem um resultado melhor também, obviamente que ele está seguindo tudo direitinho. Você consegue entregar mais resultado para esse paciente ele começa a te ver como uma referência profissional, esse paciente ele vai falar muito bem de você para outras pessoas e vai começar a propagar você. Então a avaliação é o momento onde você já tem que mostrar tudo isso para o seu paciente. Você tem que já dar o panorama de como vai ser o tratamento dele, não só do ponto de vista científico, não só do ponto de vista clínico, não só do ponto de vista técnico. Isso é importante? É, mas se você trouxer elementos também, técnicas e estratégias para você mudar a percepção desse paciente, já começar a trabalhar a fidelização, os seus resultados, bum, vão explodir, tá bom? E isso aqui faz uma diferença absurda. E a avaliação é onde a gente vai fazer o planejamento do plano de tratamento, tá? Por exemplo, o paciente hoje ele me procura, tá? Eu faço a avaliação fecho, né? Primeiro contato do bonitinho, fechamos o serviço. Eu vou fazer a avaliação com esse paciente e da avaliação eu vou mostrar o plano de tratamento para ele que eu vou planejar. Então, o plano de tratamento, você está mostrando uma diretriz, qual vai ser o caminho que esse paciente ele vai trilhar junto com você. E quando eu mostro o plano de tratamento para o meu paciente, ele consegue ver muito mais valor no meu trabalho, ele consegue ver cuidado, ele consegue ver profissionalismo. Por quê? Porque eu sei exatamente o que eu vou fazer, qual vai ser todo o meu planejamento com esse paciente em cada fase do tratamento dele. Então ele vê assim, nossa, que profissional dedicada, que profissional cuidadosa, que profissional que tá me mostrando que ela sabe o que ela tá fazendo. Não tipo assim, chega, deita aí na minha maca, papapá, faça alguma coisa e o paciente não sabe o que tá acontecendo com ele. Então o paciente ele tem que saber o que tá acontecendo com ele também. E não é só a gente falar. Porque às vezes a gente tem essa mania, né? Eu falo. Grava uma coisa, as pessoas, elas são muito visuais. Então a gente precisa de ferramentas visuais também pra gente mostrar isso pro nosso paciente. E claro, né? Tipo, tem que fazer isso com profissionalismo, tem que cuidar do visual também, tem que ter toda uma apresentação super bonita também pra gente mostrar
profissionalismo e a gente sair da média e criar diferenciais também bem importantes que vão fazer muita diferença pra gente, pro nosso paciente. E o plano de tratamento é muito importante porque a avaliação, desde o momento da avaliação, ela deve ser utilizada como ferramenta de encantamento e fidelização e não de venda de serviço. Então, hoje, eu sou muito mais preocupada na avaliação de já pensar na fidelização com o meu paciente, já pensar no encantamento, já mostrar o valor, já mostrar o diferencial do meu trabalho, já mostrar como eu consigo me diferenciar dos outros profissionais, entregando ferramentas, entregando uma conduta, entregando uma forma de trabalhar totalmente diferente do que a maioria dos profissionais estão fazendo. Então, a avaliação, eu me preocupo muito em fazer com que o paciente entenda o tratamento, entenda as fases, entenda como vai ser, entenda, qual vai ser muitas vezes, dependendo do caso clínico, obviamente, do paciente, qual vai ser o nível de comprometimento que ele vai ter que ter. Então, isso tudo eu já trabalho na avaliação sobre o tratamento. Então, é muito melhor porque, assim, eu não fico com aquela noia, com aquela preocupação de paciente fechar ou não a avaliação. A avaliação, ela é muito focada na experiência do paciente. Por quê? Porque eu já tirei essa preocupação de fazer o paciente fechar comigo. Ele já pagou, já começou o tratamento dele. Então, hoje é uma outra visão, é uma outra experiência que eu entrego para o meu paciente. E ele consegue ver muito valor e falar assim, nossa, que escolha boa eu fiz de contratar essa profissional, de estar me tratando com essa profissional aqui. E aí, pra gente finalizar, a gente cobra ou não, tá? Primeira reflexão que você tem que fazer é o seguinte: cobrar avaliação separadamente te ajuda ou te atrapalha a fechar paciente? Então, por exemplo, se hoje uma pessoa procura você, aí você fala assim, não, eu cobro tanto para fazer a avaliação. Aí a pessoa fala, tá, muito obrigada, não quero não. Aí liga outro, manda um WhatsApp, aí você fala, eu cobro tanto a avaliação e depois tanto a sessão. Se você perceber que isso está sendo um empecilho, que isso está sendo uma dificuldade para você fechar mais pacientes, talvez você tenha que rever a sua abordagem, tá? Então, eu acho que cobrar avaliação separadamente, muitas vezes, na minha opinião, na minha experiência, na experiência de mais de 5.000 alunos que eu ajudei através de meus cursos e treinamentos, muitas vezes isso acaba mais atrapalhando a fechar pacientes. Lu, então eu vou fazer avaliação gratuita? Não. O que eu faço? O paciente fechou, a primeira sessão, o primeiro atendimento, eu destino exclusivamente para fazer a avaliação do meu paciente. Então, eu já converso, já explico para ele, olha, a primeira sessão, a próxima sessão que a gente vai começar, eu preciso fazer a sua avaliação e tudo mais. Essa avaliação, dependendo, ela pode, tomar toda a sessão, todo o horário da sessão, ou se eu conseguir fazer a avaliação mais tempo, a gente já começa o tratamento. Eu já explico previamente para o meu paciente como vai ser. Então, eu fico despreocupada. Eu tenho até 1 hora ali, o tempo de atendimento que eu fechei com aquele paciente para fazer a avaliação. Se muitas vezes eu conseguir fazer antes, eu já inicio o tratamento dele. Se não, se eu precisar de 1 hora, eu fico 1 hora com o paciente, tá? Claro que hoje também eu otimizei muito meu processo de avaliação, mas a avaliação, ela faz parte do tratamento. Então, obviamente que o paciente, ele já pagou. Então, eu destino a primeira sessão, o primeiro atendimento para fazer a avaliação. E isso, para mim, ajudou muito, tá? Porque cobrar a avaliação mais tratamento, na minha visão, na minha experiência, na experiência de todos os alunos que eu já tive contato, isso foi mais prejudicial do que ajudou, tá bom? Então, compartilhando aqui a minha visão. Mas eu conheço alguém. Claro que vai ter, tá? Mas eu tô compartilhando aqui a visão que eu lido muito, Muitos alunos, muitos profissionais, e foi isso que eu percebi. Segunda reflexão. É justo você cobrar a parte por algo que faz parte do tratamento? Eu acho que, as pessoas falam assim, como é que é a avaliação, aumenta o faturamento e tal. Gente, eu vejo quem cobra avaliação é muito pouco, sabe? É muito pouco que vem de faturamento de avaliação. Eu acho que a gente tem que mudar um pouco a mentalidade e ver que muitas vezes a gente conseguindo fechar mais paciente e a gente até mostrando mais valor do nosso trabalho, a gente consegue cobrar mais pelo nosso trabalho e não ter a necessidade de ter esse desgaste de ter que ficar cobrando mais avaliação, entendeu? Então, hoje, eu entrego tanto valor, consigo cobrar tão mais caro pelo meu atendimento, que eu não tenho a mínima vontade de cobrar avaliação à parte. Porque eu acho que é até um pouco desrespeitoso com o paciente, tá? Porque eu tenho que cobrar a avaliação, cobrar alguma coisa que eu já deveria estar entregando para ele, no meu ponto de vista.
E como eu consigo fazer disso uma experiência, primeiro contato, uma abordagem muito boa, eu consigo cobrar mais caro. Então não faz sentido para mim hoje ter que cobrar avaliação à parte, ter esse desgaste. Aí às vezes o paciente fala assim, não, mas já não deveria fazer avaliação para me tratar? Porque para e pensa, às vezes tem paciente que vai falar, mas tem paciente que pensa, mas não fala. Será que você não está desgastando um pouco a imagem com essa conduta? Então faz essa reflexão, tá? Para mim foi maravilhoso poder trabalhar já a avaliação como instrumento de fidelização, como instrumento de encantamento, mostrar realmente ali como é que o meu trabalho ele vai conseguir ajudar o paciente a atingir os objetivos dele. Então para mim foi muito bom, foi muito proveitoso parar de cobrar avaliação à parte, né? De cobrar mais a avaliação. E é o caminho que eu gosto de seguir, eu me sinto muito mais confortável, eu me sinto muito mais tranquila em só utilizar a avaliação para realmente avaliar. Para avaliar, para fidelizar, para encantar o meu paciente, para a gente já desenvolver um bom relacionamento ali de confiança, de comprometimento, de troca, de parceria, que eu vou ser a profissional que vou ajudar ele a resolver aquele problema e não fico preocupado na avaliação ter que também vender, porque eu já fiz isso e já fiz isso bem anteriormente, a gente já tá em outra fase. Então, para mim, ajudou muito, tá bom? Então, vê aí, faz essa reflexão, pega o teu fluxo de caixa, vê quanto a avaliação tá te trazendo de faturamento, vê se isso tá mudando o faturamento, tá mudando o financeiro do seu negócio. Vê se isso também, às vezes, está te impedindo de fechar mais paciente. Veja se você não tem que aprender a vender o seu serviço de uma outra forma, ter uma outra abordagem para você conseguir vender mais o seu serviço sem você desgastar um pouco com isso de ter que cobrar a avaliação. Veja como é que está sendo o impacto disso, tá bom? Analisa, só você pode decidir o que faz mais sentido para você, para a sua realidade profissional e, claro, se você quiser a minha ajuda para a gente já começar a mudar isso, clica aqui embaixo, faz a sua inscrição na Maratona Agenda Completa. A partir de 15 de março, te espero ao vivo às 8 horas da noite. Clica aqui, faz a sua inscrição. Um beijo e até a maratona. Tchau, tchau!